A paz do Senhor, amada igreja. Amém? A paz do Senhor, amada igreja. Amém? Amém. Todo mundo está cansado? Tem que ficar cansado não. Deus renova nossas forças. Amém? Vamos lá, sem perder tempo. Evangelho de João, capítulo 16, apenas o versículo 33. João 16, versículo 33. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, eu venci o mundo. Amém? Vou falar para os irmãos, eu li uma matéria que tem tudo a ver com essa passagem, para entrar na mensagem que eu quero deixar para o coração de vocês, que o Senhor me passou e eu quero deixar no coração dos irmãos. Nos Estados Unidos, no Alasca, no estado do Alasca, aquele estado mais geladinho, que só fica neve o tempo todo, existiu uma espécie de pássaros, que eles eram nativos de lá. E era uma espécie de pássaro muito ágil, muito forte, muito guerreira. Por quê? Porque eles saíam todos os dias para buscar o alimento naquelas condições terríveis, muito frio, muita neve. Muitos deles nem voltavam para os seus ninhos à noite, eles pereciam. A vida deles naquele lugar era uma constante batalha pela sobrevivência. E eles começaram a entender que juntos eles eram mais fortes, então eles sempre saíam juntos em bando para buscar o alimento, eles sempre saíam juntos em bando para procurar um lugar melhor para se estabelecer com seus filhotes. Só que eles não foram notando, eles foram se afastando cada vez mais do lugar de onde eles eram nativos. Eles eram nativos do Alasca, e eles foram migrando sucessivamente à procura de um lugar melhor, com mais condições, com mais alimento para eles. E eles foram migrando, chegaram numa ilha, que ela é conhecida como Ilha de Maurício. Lá o clima bem melhor, não era aquela neve o tempo todo, um clima bem gostosinho, tipo o nosso aqui quando a gente está na primavera, com mais alimento, e eles assim conseguiram fugir do rigor do inverno de onde eles vinham. E eles se estabeleceram nesse lugar, nas Ilhas de Maurício. Então, eles conseguiram chegar no lugar onde tinha comida farta, não precisavam mais sair em bando para procurar os alimentos, e eles foram se acomodando. E o que aconteceu? Como tinha muita comida, Pedro, eles comiam mais, não é? Era fácil, comia, não tinha muito trabalho. Eles começaram a ganhar peso, começaram a engordar. Eles não precisavam mais voar para longe para conseguir o alimento, se acostumaram a ficar no chão. Agora tudo era fácil, a comida estava mais próxima, eles começaram a ficar no chão. E o que foi acontecendo? À medida que os filhotes iam crescendo, iam vindo outros filhotes, eles já foram acostumados a não voar mais. Eles passaram a ter pássaros que vivem só na terra. E assim, eles começaram a ser vítimas dos predadores. Nas Ilhas de Maurício tem muitos outros animais,
tem muitos porcos selvagens que são grandes. Muitos deles sucumbiram, foram comida de predadores, outros morreram pisoteados pelas manadas de porcos selvagens. E o que eu quero dizer? Enquanto eles estavam com dificuldades, eles lutavam e continuavam vencendo. Quando eles chegaram nesse lugar onde a comida era farta, o clima era morno, era gostoso, eles se acomodaram. E o que aconteceu? Esse pássaro, que eu não lembro o nome, eu vou procurar para depois contar para a igreja, ele foi extinto. Não há mais nenhum exemplar desse pássaro, que era tido como um dos pássaros mais guerreiros, porque eles lutavam pela sobrevivência. Isso é triste e nos dá uma grande lição. A própria palavra de Deus em Apocalipse fala do ser morno. O morno não é bom. O Senhor Jesus fala que o que é morno ele vai vomitar de sua boca. É melhor que você seja frio ou é melhor que você seja quente? Não morno. O morno faz com que nós nos acostumemos. O morno faz com que a gente pense que está tudo bem. Mas na verdade não está. Porque quando nós nos acomodamos, nós deixamos de lutar, nós deixamos de seguir em frente, nós aceitamos aquilo que está ali na nossa mão. E isso não é bom. Deus quer que nós exercitemos a nossa fé. Mas como exercitar a nossa fé se nós estamos acomodados? Não tem como. Você que está nos assistindo, que é novo na fé, muitos já devem ter dito para você que assim que você aceita Jesus, a vida se transforma num mar de rosas. Não é bem assim. E você que já conhece esse Deus maravilhoso há muito tempo, sabe que nós passamos por lutas, nós passamos por muitas batalhas. Muitas das vezes nós somos como esses pássaros que tinham que sair sem saber se voltavam ou não para os seus ninhos. Eles tinham que sair para buscar seu alimento, sem saber se eles iam sobreviver ou não. E eles saíam em bando. Deus quer que nós continuemos em bando. Deus quer que nós que professamos a mesma fé tenhamos união. Quando temos união, meus irmãos, nós oramos um pelo outro. Quando nós vemos um irmão abatido, nós oramos por ele, nós estendemos nossa mão, nós sentamos e ouvimos o que aquele irmão está falando. Quando temos a notícia de que um irmão está doente, hospitalizado, aquele irmão passa a ter parte das nossas orações. Quantos de nós já não fomos parte de um testemunho de restabelecimento de saúde? Quantos de nós já não fizemos parte de um testemunho de vitória? É isso que Deus espera de mim e de você, que nós oremos uns pelos outros, que nós não nos acomodemos. Às vezes, nós lutamos tanto, não vemos o agir de Deus momentaneamente, porque Deus faz a obra no momento certo. Nós queremos tudo para ontem, mas com o nosso Pai, o tempo é certo. Ele vai te abençoar, Ele vai te entregar a promessa no tempo certo. Porque às vezes, se Deus te entregar a promessa antes da hora, você às vezes pode não saber o que fazer. Você não o que Deus não ter para recebê-la. Tudo tem o seu tempo certo. Uma vez eu vi uma história também de um homem que estava
observando o casulo de uma borboleta. Eu acho que era uma borboleta monarca, borboleta imperial, uma borboleta linda, aquela que é bem colorida. E ele estava observando. E ele viu quando o casulo começou a abrir, Maria. E ele ficou prestando atenção. Foi abrindo devagarinho. Aquela borboletinha fazendo um esforço para sair. E passou-se 1 hora, passou-se 2 horas. E ela ainda fazendo um esforço. Passou muito tempo. E ele ficou agoniado com a força, com o esforço que aquela borboleta estava fazendo para sair do casulo. Então ele resolveu dar uma ajudazinha. Ele pegou uma tesoura, com todo o cuidado ele começou a cortar o casulo para ajudar aquela borboleta a sair. A borboleta então conseguiu, hein, Laís? A borboleta viu que estava mais fácil, ela conseguiu botar as asinhas para fora e foi tentar voar. Conseguiu sair do casulo. Só que ela voou, caiu e morreu. E o homem não entendeu. E ele conversou com um amigo dele que conhecia e falou para ele: não, você nunca poderia ter cortado o casulo, porque o tempo que ela leva para partir aquele casulo é o tempo certo que ela tem para que as asas dela fiquem fortes e ela consiga voar sem problemas. Então, quando ele achou que estava ajudando a borboletinha, ele estava prejudicando o desenvolvimento dela. Tudo tem um tempo certo. A natureza é perfeita. Então, como a borboleta tem um tempo certo para ter suas asas fortes e voar, nós temos o tempo certo para a nossa promessa ser entregue pelo nosso Deus. Nós temos o tempo certo para que a nossa promessa se cumpra na nossa vida. Então, às vezes, nós buscamos uma cura aqui no mundo. O mundo, a própria palavra fala que o mundo é muito bonito, mas o mundo é enganoso. Às vezes, nós vemos algo aqui no mundo que parece ser muito bom, mas que na realidade vai nos prejudicar. Nós temos que pedir a Deus discernimento para que nós possamos identificar o que é bom e o que é ruim na nossa vida. A palavra de Deus também fala que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Às vezes, o que é bom para mim não é bom para alguma outra pessoa. E nós temos que pedir. Às vezes, nós precisamos de algo em nossa vida e que alguém de fora tenta nos oferecer com a maior boa vontade, mas aquilo pode nos prejudicar, pode retardar o recebimento da nossa promessa, pode enfraquecer a nossa fé. Às vezes, nós estamos seguindo o caminho que Deus quer que a gente siga. Às vezes, tudo parece estar nos eixos. Às vezes, nós estamos orando por uma bênção. A bênção ainda não chegou, mas está tudo tão calmo. Está tudo tão morno que nós nos acomodamos. E às vezes, quando nós nos acomodamos, nós deixamos de orar, nós deixamos de clamar a Deus, nós deixamos de buscar, nós deixamos de vigiar.
E o que vai acontecer? No caso dos pássaros, a maioria deles foram mortos pela manada de porcos selvagens, pelos predadores. Aqui no nosso mundo, quem a palavra de Deus fala que é o nosso maior predador? Sabe, Maria? Não? Sabe, Franciele? Quem a palavra de Deus fala que é o nosso maior predador aqui na terra? O nosso maior inimigo? Sabe, Laís? É o diabo. Então, quando nós estamos acomodados, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de jejuar, quando nós deixamos de buscar a Deus, de clamar, de falar com o nosso Pai, nós somos presas mais fáceis para o diabo. Igual a esses pássaros, como eu expliquei no início aqui da pregação. Então, o que eu posso dizer, meus irmãos? Não caia no desânimo. Não se acomode. Não deixe que as belezas desse mundo, que às vezes o lugar cômodo que nós estamos, a aparente tranquilidade que vivemos, nós fiquemos acomodados. Se está tudo triste, a gente ora. Se nós estamos passando por lutas, a gente ora. Se nós temos alguém da família desviado no mundo das drogas, perdido, a gente ora. Agora, quando está tudo bem, nós temos que orar também. Quando está tudo dando certo, glória a Deus, nós temos que orar, nós temos que agradecer. Quando aquele teu familiar que estava perdido retornou, a gente tem que orar, continuar orando para que ele permaneça na presença de Deus. Não podemos nos acomodar, não podemos deixar que o desânimo nos ganhe. Creia, não creia nessas belezas que o mundo nos dá. Creia na palavra de Deus. Sempre leia a tua Bíblia. Separe um pouquinho do teu tempo, do teu dia, um versículo. Comece assim, um versículo por dia. E o Espírito Santo vai começar a colocar no teu coração a vontade de ler cada vez mais, de conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Siga, não essa beleza falsa que o mundo tem. Siga Jesus, o Filho de Deus. Fale sempre com Ele. Quando você estiver triste, quando você estiver feliz, quando você receber alguma vitória, conta para Ele. Ele sabe, mas Ele quer te ouvir contando a boa notícia. Não é bom quando a gente ganha um presente, a gente vai lá contar para quem a gente gosta. Olha o que eu recebi. Olha o que eu ganhei. Às vezes a pessoa sabe, mas é tão bom quando compartilhamos a nossa alegria. E Jesus quer isso. Nas horas tristes e nas horas felizes, que Ele compartilhe esse tempo conosco. E clame sempre ao Espírito Santo. Quando você estiver passando um lugar que você não sabe o que fazer, peça ajuda ao Espírito Santo. Senhor Jesus disse que o Espírito Santo ficaria aqui na terra, nos ajudando, nos guiando, mostrando o caminho que devemos seguir. Amém? Fazendo isso, nós sempre estaremos no caminho de Deus. E nós sempre estaremos ligados e não seremos presa fácil para o diabo que fica nos rondando, esperando que nós demos só um vacilo para ele tentar. E eu falo novamente a segunda parte do versículo que eu comecei. João 16,
33, a segunda parte do versículo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E quem falou isso foi o Senhor Jesus, porque ele teve a experiência do mundo. Ele viveu aqui na terra como nós e ele foi vitorioso. Ele conseguiu vencer esse mundo e ele quer que nós sejamos como ele, vitoriosos. Amém? Quero convidar os irmãos nesse momento para fazer uma oração. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que Ele fortaleça a nossa fé, que Ele não deixe que nós sejamos aqueles crentes mornos, que Ele tire de nós o comodismo. Mesmo quando o estudo pareça bem, nós sempre tenhamos o desejo de ir à frente, de buscar mais, de conhecer mais esse Deus maravilhoso. Ele quer, meu irmão e minha irmã, que você o conheça de fato e de verdade. Ele quer ficar presente na tua vida 24 horas por dia. Tira tuas alegrias. Ele quer que você divida com Ele tuas certezas, tuas conquistas, tuas lutas, tuas vitórias. Ele é um Pai presente. Ele quer fazer parte da tua vida.